Ok. Capítulo 2, um estranho no caminho. Item 56. Tudo o que mencionei no capítulo anterior é mais do que uma séptica descrição da realidade, pois as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Com a intenção de procurar uma luz no meio do que estamos a viver, e antes de propor algumas linhas de ação, quero dedicar um capítulo a uma parábola narrada por Jesus Cristo há 2000 anos. Com efeito, apesar dessa encíclica se dirigir a todas as pessoas de boa vontade, independentemente das suas convicções religiosas, a parábola em questão é expressa de tal maneira que qualquer um de nós pode deixar-se interpelar por ela. Levantou-se, então, um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como leis? O outro respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, mais adiante, passou. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: Trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-ei quando voltar. Qual dos 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: Vai, e faze tu também o mesmo. A perspectiva de fundo. Item 50, parágrafo 57. Essa parábola recolhe uma perspectiva de séculos. Pouco depois da narração da criação do mundo e do ser humano, a Bíblia propõe o desafio das relações entre nós. Caim elimina o seu irmão Abel e ressoa a pergunta de Deus: Onde está Abel, teu irmão? A resposta é a mesma que nós damos muitas vezes: Sou, porventura, guarda do meu irmão? Com a sua pergunta,
Deus coloca em questão todo o tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. E, ao invés, habilita-nos a criar uma cultura diferente, que nos conduz a superar as inimizades e cuidar um dos outros. Parágrafo 58. O livro de Jó invoca o fato de ter um mesmo Criador como base para sustentar alguns direitos em comum. Pois aquele que me criou no ventre também o criou a ele. Um só nos formou a ambos no seio materno. Muitos séculos depois, Santo Irineu de Leão expressará o mesmo conceito recorrendo à imagem da melodia. Assim, quem ama a verdade não deve deixar-se enganar pela diferença entre cada um dos sons, nem imaginar que um músico seja o artífice e o criador deste som, e outro o artífice e o criador de outro. Mas há de pensar que um único músico os produziu a ambos. Parágrafo 59. Nas tradições judaicas, o dever de amar o outro e cuidar dele parecia limitar-se às relações entre os membros de uma mesma nação. O antigo preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, de Levítico 19, geralmente entendia-se como referido aos compatriotas. Todavia, especialmente no judaísmo que se desenvolveu fora da terra de Israel, as fronteiras foram se ampliando. Aparece o convite a não fazer aos outros o que não queres que te façam. E, a propósito, dizia no século I o sábio Ileal: isto é a lei e os profetas. Todo o resto é comentário. O desejo de imitar o comportamento divino levou a superar aquela tendência de limitar o amor aos mais próximos. A compaixão do homem tem por objeto o próximo, mas a misericórdia divina estende-se a todo ser vivo. Parágrafo 60. O preceito de Hillel recebeu uma formulação positiva no Novo Testamento. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isso é a lei e os profetas. Esse apelo é universal. Tende a abraçar a todos, apenas pela sua condição humana, porque o Altíssimo, Pai do céu, faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Em consequência, exige-se: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso.